minha esposa, um monte de coisas guardadas, mas eu pensei, o que é que eu devo falar? O que é que eu devo transmitir para a igreja? Aí, pensando em várias situações, em tantos acontecimentos no dia a dia, Deus colocou no meu coração para falar para a igreja sobre os traumas na vida de Mefibosete, trazendo uma contextualização para a nossa época, para a nossa vida. E eu acredito que esta palavra, ela tem um endereço certo. Eu acredito que esta palavra, ela tem uma direção para as nossas vidas, porque todos nós passamos por tantas dificuldades na vida, por tantas situações, por tantas adversidades. Eu vou estar pincelando aqui sobre isso aqui, mas em 2 Samuel, ou seja, nós temos aqui em 2 Samuel, capítulo 4, o versículo 1 de 1 a 4. Eu vou ler o versículo 4, que diz: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as notas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua arma o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E em 2 Samuel, capítulo 9, versículo, o texto seria de 1 a 9, porém eu vou apenas ler o 9, 8 e 9, 7, 8 e 9, e disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Então, irmãos, o nosso irmão Ricardo, o doutor Ricardo, vai estar nos ajudando aí. Pode passar no slide, por favor. Nós temos então aí sobre a vida de Mefibosete, e nós aprendemos muito com isso. O pastor Manuel, ele já pregou aqui sobre isso. Eu já ouvi muitas mensagens sobre Mefibosete, que me dá uma emoção ao ver a história desse moço, que ele teve um sucesso na vida dele. Muitas vezes, tudo na nossa vida nos leva ou é encaminhado para dar errado, mas o resultado sempre é um final feliz. E nós temos aí sobre traumas. O que é um trauma? Um trauma na vida do ser humano é algo que marca a nossa identidade, é algo que dói, é algo que machuca. A igreja aqui já ouviu falar muito também sobre isso. Hoje as pessoas estão tirando a sua vida, a vida deles, por bobagens. E entretanto, nós não devemos tirar a nossa vida por nada, porque a vida pertence a Deus. Somente Ele tem o poder de tirar a nossa vida. Porque se nós formos cometer um suicídio por problemas, dificuldades ou traumas, quem não os teve? Quem não passou por uma dificuldade na vida e não passou por uma decepção? Então a palavra trauma, ela tem origem no grego e ela mantém um significado muito forte de ferida. E no contexto psicológico, o trauma ele é considerado como algo forte, eu vou ler ali depois para os irmãos, considerado como uma interferência forte, o suficiente para não permitir que uma situação, que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa, de uma forma que esta pessoa seja afastada por forças externas do seu projeto de vida. Então, é uma ferida que acontece dentro de nós, e essa ferida
ela vai sendo muitas vezes alimentada e ela impede que um sonho nosso, um sonho na nossa vida, ele venha a acontecer. Todos nós sonhamos, todos nós temos algum projeto em nossa existência. E de repente, por alguma situação que aconteceu, essa situação ela é bloqueada. Tem um livro, A Cabana, não sei se vocês já leram, tem um filme, e que a maioria das pessoas que me contaram que leram o livro e que assistiram o filme, elas choravam fortemente. E aquele livro é muito propício para que vocês possam ler, e fala justamente do cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Deus, Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Quantos dizem glória a Deus por isso? Muitas vezes, quando nós não pensamos, Deus está cuidando. E esses traumas aí, eles impedem de nós darmos continuidade a um projeto de vida. E nós temos, irmãos, a história deste moço, que é uma história narrada em 2 Samuel, um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, um príncipe, observe, um príncipe, uma pessoa de destaque. E nós temos ali um homem de descendência real, que quando criança é acometida por um acidente e se torna aleijado pelo teoria no início. Então, esse incidente na vida dele e acidente mudou completamente a vida desse moço. Uma interferência forte começa na vida dele a mudar o seu projeto de vida. Trazendo isso para o nosso contexto, muitas coisas que acontecem na nossa vida nos impedem realmente de termos um bom relacionamento com as pessoas, de até conseguirmos um casamento e de conquistarmos um emprego. Porque dependendo da situação, da forma que você foi tratado, da forma que você foi criado ou criada, aquele trauma vem acontecer, de repente pode ter sido um abuso sexual, e isso marca completamente a vida da pessoa. Mas não somente um abuso sexual, mas seja qualquer trauma. Porque só sabe o valor de uma situação a pessoa que está vivendo ou que viveu aquela situação. Não adianta eu ou você estarmos julgando o porquê de determinados comportamentos na vida daquela pessoa, porque somente aquela pessoa sabe quanta dor lhe causou aquele caos, aquele acontecimento. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês: a palavra Evangelho significa boas novas. E quando o Evangelho entra em nosso coração, quando o Senhor nos alcança, a nossa vida ela começa a passar por uma transformação. A nossa vida ela começa a experimentar um novo nascimento, uma regeneração, uma transformação, e nós vamos então vivendo em novidade de vida. Veja que esse moço ele tem uma interferência forte na história dele, no projeto de vida dele. Quem sabe você está aqui nesta noite e algo tem interferido no teu projeto de vida, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele está aqui para nos levantar, para nos dar força, para nos dar alegria, porque os sonhos de Deus jamais poderão morrer dentro de nós. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Os planos de Deus vai sim acontecer na minha e na tua vida. Estão acontecendo. Glorifique o nome do Senhor, porque o projeto de Deus não é um projeto inacabado. É algo que começou na cruz do Calvário, continua conosco, e você está aqui para glorificar, para adorar, para sentir a presença de Deus. E o projeto de Deus realmente ele vai acontecer. Nós temos, queridos, o que tem que afastar da condição de príncipe, o que tem que afastado da condição de servo do Senhor, o que tem te deixado noite sem dormir, o que tem te molestado cada dia, cada momento.
talvez uma queda, talvez um pecado, talvez uma consequência dramática e traumática que aconteceu. O nosso Deus, Ele sabe. A Bíblia diz que Ele cura as nossas feridas, que Ele sara as nossas enfermidades. E certamente, Isaías disse, e certamente Ele levou na cruz do Calvário as nossas doenças e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos e fomos sarados. Quantos sarados de Deus estão aqui nesta noite e podem dizer glória a Deus? Aleluia. E nós temos, queridos, Ele é o que podemos denominar o colecionador de traumas. Esse moço, Mefibosete, vocês viram, já de 5 anos de idade, tem problemas, nasceu com problemas, depois já tem outras consequências, e uma maldição gera outra maldição, e sua vida foi marcada por decepções, perdas inseparáveis, frustrações e angústias. Digo assim, a vida de Mefibosete foi marcada por decepções, por angústias, por tristezas, frustrações. Você tem medo de falar, tá? Não, veja bem, a vida desse moço foi marcada por isso aí, por esses dilemas. O histórico da vida dele nos mostra que as coisas começaram já na sua infância. Eu quero acreditar que tem talvez pessoas aqui nesta noite que ainda carregam em si algum trauma de infância, porque senão Deus não haveria me conduzido a estar falando sobre isso. Mas eu quero te dizer, há um hino, uma canção que diz: recebi um novo coração do Pai. Glória a Deus, aleluia. Quantos receberam um novo coração do Pai? Um coração livre, um coração para amar, um coração para perdoar, porque os traumas fazem com que tenhamos dentro de nós o sentimento de não perdoar as pessoas. Às vezes perdoar o pai, às vezes perdoar o tio. Essa semana eu estava comunicando com uma pessoa do Paraguai e ela me contou algo muito triste e disse: a minha filha, ela tentou suicídio esta semana por essa situação. E eu perguntei quantos anos ela tem. 23 anos. Eu pensei, por que guardou todo esse tempo? Um problema não muito legal. Então, queridos, muitas vezes nós ficamos enclausurados, nós ficamos presos, nós ficamos acorrentados, a palavra bem correta, acorrentados. Há uma situação no passado que Deus já nos perdoou. Há uma situação no passado que Deus já nos fez livres. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos que tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. A nossa liberdade também, a nossa liberdade espiritual. E você proclamar diante da humanidade, diante de Deus, diante dos homens, que você é livre. Não significa que não estamos longe de passarmos por dificuldades. Temos tantas dificuldades cada dia. Porém, o Senhor, na cruz do Calvário, na Santa Ceia passada, eu preguei para vocês sobre redenção, que é libertação. Ponha na tua mente nesta noite que você é liberto. Grite bem forte neste momento: eu sou livre. Está muito fraco, digo: eu sou livre. Aplauda esse Jesus que me libertou. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso, Ele é especial. E nós temos, queridos, Mefibosete é o primeiro nome dele que tinha sido Meribeal, o Senhor entende.
mas por causa da semelhança ao Deus dos cananeus, que é Baal, logo seu nome foi mudado para Isbosete, homem de vergonha. Algum tempo depois surge Mefibosete, alguma coisa indigna, exterminador de vergonha. Então vocês vejam, até o nome já condiz uma situação dramática e traumática. Eu conheço pessoas que não gostam do nome delas, e todos nós temos um nome, e o nosso nome é a nossa identidade. Porém o Senhor nos conhece antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Ele já sabia o nosso nome, Ele já deu um nome, nós tínhamos um nome. Mas eu quero dizer que hoje você tem um nome, que é um nome maravilhoso, é o servo de Deus. E o servo de Deus, ele não deve viver de traumas do passado. Nós observamos servos de Deus cometendo suicídio na época atual, e até pastores, até liderança. Porém eu quero te dizer, Jesus está dentro de mim, está dentro de ti. Ele preenche todo o vazio do nosso homem interior. Ele preenche todo o vazio da nossa alma. Você é livre para amar, para adorar, para perdoar, para glorificar o nome do Senhor e para ser um adorador. Foi Ele quem me escolheu, foi Ele quem te escolheu. E como se diz em francês, c'est fini, acabou. Ele te escolheu. O Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu, foi o Senhor que te escolheu. E isso é muito lindo, pode mostrar aí. O príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas, cheio de frustrações. Vejam bem, o príncipe, o trono, agora ele enfrenta tantas dificuldades, tantas frustrações. Pode passar para o próximo. Nós temos, irmãos, aí o trauma físico. Em 2 Samuel 4, o trauma físico sofrido por Mefibosete impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente. Geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra, empunhar suas espadas, defender o rei. Ele não conseguia. Imagine que frustração tem esse moço. Imagine que a frustração tem as pessoas. Hoje nós vivemos em um momento da escola, momento de inclusão. Antigamente as crianças com necessidades especiais, elas teriam que ficar num lugar à parte. Se você vai estudar a história das pessoas com necessidades especiais, em outras palavras, com deficiência, quando você vê na Bíblia, essas pessoas que nasciam cegas, aleijadas, alguém que já leu sabe disso do que eu vou falar, elas eram lavadas ao desfiadeiro, e elas eram jogadas pelos próprios pais, porque aquele filho, aquela filha, aquela pessoa, era uma maldição no meio da família. Por exemplo, no Velho Testamento, uma pessoa que tivesse qualquer problema físico, ele não podia entrar no tabernáculo. Ele não podia, queridos. Imagine que situação complicadíssima. Ele não poder ministrar, ele não poder adorar a Deus, porque ele vivia à margem da sociedade. Vocês lembram dos leprosos? Os leprosos viviam à margem da sociedade. Eles não podiam ter comunicação. E hoje, na época atual, na escola, nós temos o que nós chamamos de inclusão. Quando incluímos essas crianças no meio de uma classe regular de ensino. Como é que eu trago isso para a igreja? Muitas pessoas sentem-se excluídas na igreja. Sentem-se excluídas porque, de repente, quem tem a oportunidade, pelo menos eu não vejo isso aqui, é aquele que dá uma melhor oferta, aquele que tem o melhor dízimo, ou aquele que apresenta-se socialmente melhor, mas aquele humilde e tal, ele torna-se excluído. Ele sente-se que não é digno de estar aqui neste lugar.
Porém, queridos, nós jamais podemos congregar ou estar em um ambiente onde as pessoas façam acepção de outros, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E aqui o moço, ele tinha esse trauma, ele não podia ir à guerra. O trauma físico veio acompanhado de outra notícia bombástica, de uma dor terrível. Então vejam, como quem diz, uma cova leva a outra, um abismo leva a outro, e nós temos que parar com esse abismo na nossa vida antes que venha um acontecimento pior, porque Satanás, ele não para de trabalhar. Essa ideia de tempo não pertence a Deus. Essa ideia de tempo pertence a nós. A ideia do tempo de Deus é a eternidade. A eternidade é que não tem começo nem fim, não tem princípio nem fim. Mas vamos trazer para nós essa situação. Satanás, ele trabalha 24 horas, tentando nos enganar, tentando nos destruir, tentando mostrar para nós que nós não temos nenhum valor, tentando mostrar para nós que nós não somos capazes. Olha para o irmão e diga: você é capaz. Diga para ele: você vai vencer. Uma boa notícia então para vocês: deserto não é para sempre. Aplauda-se a Deus. Deserto não é para sempre. Nos desertos, eu já passei muitos, a gente aprende muita coisa boa e muita coisa ruim também. Acompanha. Por ele pensa em deixar tudo, pensa em abandonar tudo. Porque uma das coisas que o inimigo tenta colocar em nossa mente, irmã Flávia, né? É que nós não vamos conseguir.